Influencer brasileira que vive nos Estados Unidos é detida em Minas Gerais por diversas acusações criminais. Polícia Federal investiga a falsa agência de modelos que aliciava jovens no Brasil para exploração sexual nos Estados Unidos. Estudo revela que adolescentes passam mais tempo do dia conectados com a internet do que com a realidade. Morador da Louisiana se torna o primeiro do país a contrair versão severa da gripe aviária. E você vai conhecer o paraquedista brasileiro que fez um salto inédito na Flórida tocando sax. Tocando sax em terra ou nas alturas, o brasileiro imigrante que tem coragem de vencer as próprias limitações virou um símbolo de luta, perseverança, resiliência e de realização de sonhos. Olá, boa noite. Boa noite. Uma influencer brasileira que vive aqui nos Estados Unidos foi presa pela Polícia Civil de Minas Gerais. Ela é acusada de usar as redes sociais para ameaçar, extorquir e praticar injúria racial. Investigada desde junho e indiciada em setembro, a influenciadora mineira, conhecida pelo nome de Emma Spinner, foi presa na noite da última segunda-feira, 17 de dezembro, em Minas Gerais, no Brasil. A investigação da Polícia Civil apontou que a brasileira, que vive nos Estados Unidos com visto temporário, utilizava as redes sociais para ameaçar, extorquir e praticar injúria racial, além de outros crimes contra a honra e discriminação religiosa. Pesam contra ela queixa de mais de 30 vítimas e 21 boletins de ocorrência registrados. Segundo as autoridades, a influenciadora exigia dinheiro de algumas vítimas para cessar uma série de ofensas e acusações falsas. Mesmo com a negativa de pagamento e a remoção de seus perfis principais a pedido da polícia, ela continuava os ataques virtuais, criando novas contas. A polícia afirma ainda que Emma Spinner possui histórico de problemas psiquiátricos. A Polícia Federal Brasileira investiga uma falsa agência de modelos que traficava mulheres para o exterior, incluindo aqui para os Estados Unidos. Os criminosos aliciavam as jovens brasileiras em diversos estados, prometiam vagas de trabalho como modelo, mas quando elas chegavam no destino final, tinham os passaportes apreendidos e eram mantidas em regime de exploração sexual. A investigação teve início depois da denúncia da mãe de uma modelo que foi vítima dessa quadrilha. Então os agentes conseguiram descobrir como funcionava esse esquema. As jovens eram levadas inicialmente para Dubai, onde permaneciam até uma nova seleção. Depois eram enviadas para os Estados Unidos, Arábia Saudita, Ásia e alguns países europeus. As modelos eram obrigadas a assinar um contrato com multa milionária, depois monitoradas e ameaçadas constantemente. Elas também eram obrigadas a fazer postagens nas redes sociais, ostentando uma falsa vida feliz e de luxo. Hoje, a PF cumpriu 4 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná. As investigações continuam. E olha, o que Adele tem a ver com o hit Mulheres, famoso na voz do sambista Martinho da Vila, você sabe? É que a estrela da música mundial está sendo acusada de plágio. A Justiça do Rio de Janeiro acaba de dar ganho de causa para o compositor Toninho Gerais, autor dessa canção brasileira, mas ainda cabe recurso. A repórter Carolina Camargo tem os detalhes. Deep down, I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay and bare my soul. A música Million Years Ago, da cantora britânica Adele, foi considerada plágio da canção Mulheres, do compositor brasileiro Toninho Gerais. Lançado há 20 anos, o hit ficou famoso na voz de Martinho da Vila. A decisão foi tomada pela Justiça do Rio de Janeiro. De acordo com o parecer, a música de Adele não poderá mais ser reproduzida e comercializada nem no Brasil nem no exterior. A multa é de R$50 mil para cada vez que a canção for tocada. A determinação deverá ser acatada por todas as plataformas digitais. A notícia já está rodando o mundo e foi parar nos sites da revista americana People e no tabloide inglês The Sun.
A acusação de plágio contra a cantora foi aberta em fevereiro deste ano, depois do autor do sucesso brasileiro tentar em vão um acordo amigável com Adele e seus advogados. Na ação, ainda constam o produtor da música, Greg Kurstin, e as gravadoras que representam a cantora. O compositor brasileiro pede R$1 milhão de indenização e ainda os direitos autorais da canção, com juros e correção monetária. Agora, após a decisão favorável ao artista brasileiro, a Universal Music, gravadora de Adele, entrou com um recurso alegando que não se trata de violação de direitos autorais, apesar da semelhança entre as composições. Isso vai demorar bastante tempo. As ações de direitos autorais, e eu digo isso porque é onde eu atuo, são bastante demoradas. Porque uma coisa é você ter uma decisão da justiça brasileira, outra coisa é a justiça inglesa aceitar essa decisão. Existe um precipício entre esses dois momentos. Ou seja, no Brasil essa música não toca mais, até que o juiz reforme essa decisão, e as plataformas de streaming no Brasil precisam retirar do ar, se conseguirem, se isso for tecnologicamente possível. Essa não é a primeira vez que uma estrela internacional é acusada de plagiar uma música brasileira. O caso mais famoso envolve a música Taj Mahal, de Jorge Benjor. Em 1979, ele entrou com um processo contra Rod Stewart, alegando que o britânico copiou a melodia do sucesso para criar Do You Think I'm Sexy? Stewart, então, confessou que usou o sucesso brasileiro como inspiração e propôs que os royalties da música fossem doados para a Unicef. A seguir, 5 membros de uma família, incluindo 3 crianças, são encontrados mortos em Salt Lake City. E prisioneiro de Indiana, acusado de quádruplo homicídio, foi executado hoje, 27 anos após o crime. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e a gente tem um recado importante para te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. Um novo estudo aponta que os adolescentes que vivem aqui nos Estados Unidos passam o dia constantemente conectados com a internet. Pois é, olha, o levantamento indica que os jovens ficam, em média, entre 3 e 6 horas do dia ligados em redes sociais ou vídeos na internet. A maioria dos jovens passa o dia assim, no celular, isolado da realidade e consumindo tudo que as redes sociais mostram. Apesar das constantes preocupações e alertas dos especialistas sobre o uso excessivo das tecnologias e os efeitos na saúde mental, pouca coisa mudou do ano passado para este ano. Segundo o estudo da Pew Research Center, 90% dos jovens ainda assistem vídeos em diferentes mídias sociais e passam mais da metade do dia conectados. De 2023 para 2024, a redução da dependência da internet entre os adolescentes foi de apenas 5%. Aplicativos populares entre os jovens também registraram queda de 4% de visualizações. Essas reduções foram consideradas um início, mas ainda insignificantes. Os estudiosos voltaram a alertar para os riscos no futuro aos jovens que ficam dependentes da internet e também para os graves riscos de saúde mental, como transtornos de ansiedade, depressão, irritação e outros. E aí, no que diz respeito ao desenvolvimento, pode afetar aí, tanto no cognitivo, no social, daquela criança, né, daquele adolescente, interferindo aí no aprendizado, interação como um todo, né? Então, o que a gente tem aí de recomendação da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, é que as atividades sedentárias, né, em frente às telas, por dia não devem exceder aí 1 hora por dia. Crianças, né, bebês e crianças de até 2 anos
não podem ter nenhum acesso a telas, né, em nenhum momento do dia. Vários países ao redor do mundo estão lutando para tentar limitar as redes sociais para jovens menores de 16 anos. No território americano, alguns estados já aprovaram medidas restritivas. Os especialistas destacam que é preciso mais esforços dos governos, dos pais, das escolas e dos mestres para controlar o uso excessivo da internet pelos adolescentes. E é importante que as famílias, né, as pessoas aí do círculo social daquela criança, daquele adolescente, criem alternativas para que eles tenham interesse, né, no mundo real, vamos dizer assim, né? Então, alternativas que sejam competitivas com o próprio uso de telas. Então, seja passeio, seja jogos, brincadeiras. Em Salt Lake City, no estado de Utah, a polícia encontrou 5 membros de uma mesma família, incluindo 3 crianças, mortos em uma casa no subúrbio. A polícia chegou até a residência depois que um parente denunciou o desaparecimento dos familiares e encontrou uma verdadeira cena de terror. Os mortos são pai e mãe da família, de 42 e 38 anos, e os filhos, um garoto de 11, uma menina de 9 e um bebê de 2. O filho mais velho, de 17 anos, foi encontrado vivo com ferimento de bala. Ele foi hospitalizado com ferimentos significativos. A polícia ainda está tentando descobrir o que aconteceu e não tem certeza se esse adolescente é vítima ou suspeito do crime. Os vizinhos dessa família estão, claro, em choque, mas as autoridades dizem acreditar que esse é um incidente isolado e que não há ameaça à população. E um homem condenado por matar o próprio irmão e mais 3 pessoas foi executado hoje por injeção letal aqui nos Estados Unidos. Essa foi a primeira execução penal do estado de Indiana em 15 anos. Joseph Corcoran está na prisão desde 1997, quando foi condenado pelo assassinato de seu irmão, do noivo de sua irmã e de 2 outros homens em Fort Wayne, em Indiana. Na época, os investigadores disseram que Joseph matou a todos porque se recusava a sair da casa que dividia com os irmãos, porque a irmã mais velha iria se casar e ocupar a residência. De lá para cá, os advogados de Joseph apelaram de sua sentença de pena de morte várias vezes, chegando até o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que rejeitou o pedido. A esposa de Joseph, Tahina, foi a autora das ações que tentaram impedir a execução, já que, segundo ela, o marido sofre de esquizofrenia e deveria ser tratado ao invés de morto. Mas o Departamento de Correções de Indiana seguiu com os planos e executou o prisioneiro de 49 anos hoje, nesta manhã, através de injeção letal. As autoridades disseram que a última refeição solicitada por Joseph foi sorvete Ben & Jerry's. Depois do intervalo, morador da Louisiana se torna o primeiro do país a contrair versão severa da gripe aviária. E tem reportagem sobre o aumento da preocupação dos médicos com a resistência da população quando o assunto são as vacinas. Com a vida corrida, muitas vezes a gente sente vontade de urinar, mas acaba segurando aquele pouquinho. Só que é comum esses minutos se transformarem em horas. Mas médicos voltaram a alertar para os riscos dessa prática à saúde, porque tem aumentado o número de casos de infecções relacionadas a segurar a urina. Especialistas estão alertando para um aumento de casos de infecção do trato urinário e danos nos rins, causados por causa de um péssimo hábito de segurar a urina, o que é uma ameaça à saúde. E os riscos vêm com a forma como o processo de urinar funciona no nosso corpo. É que os receptores nervosos dizem ao cérebro que está na hora de ir ao banheiro quando a bexiga está à metade cheia. Mas nosso corpo acaba entendendo que até dá para segurar um pouquinho até a bexiga encher mais. Isso se não estivermos em um momento socialmente aceitável para correr para o banheiro. O grande problema é que quando a gente faz disso algo recorrente, acabamos adquirindo o hábito de ignorar os sinais que o nosso corpo nos envia, e isso pode aumentar os riscos de danos à saúde. Não ir urinar no momento em que se tem o desejo é um hábito muito ruim. Tá? Isso pode levar ao desenvolvimento de infecções urinárias de repetição, pelo fato da urina ficar armazenada por um tempo demasiado dentro da bexiga,
além de poder levar a uma disfunção no funcionamento da bexiga. Porque a bexiga ela se hiperdistende, e a nossa bexiga é um músculo, e todo músculo que se hiperdistende, ele tende a funcionar mal. Então a gente passa a ter problemas de esvaziamento, passa a ter dificuldade para posteriormente esvaziar total a bexiga, e isso acaba predispondo a infecções urinárias e a um mau funcionamento crônico da nossa bexiga. Então, da próxima vez que você tiver vontade de ir ao banheiro, ouça seu corpo e não negligencie o que ele pede a você. Um levantamento apontou que cresceu nos Estados Unidos o movimento anti-vacina, e isso tem preocupado a classe médica. As pessoas estão acreditando em informações falsas divulgadas na internet, principalmente nas redes sociais. People forget how diseases used to kill kids. A pediatra Stacey Marochek afirma que as pessoas esqueceram como as doenças costumam matar crianças e diz que elas simplesmente passaram a acreditar em histórias sem provas na internet. A especialista apontou que a baixa taxa de vacinação das crianças abriu as portas dos Estados Unidos para a volta de uma doença que tinha sido erradicada do país e, como consequência, surgiram os surtos de sarampo. A maior parte das infecções atuais está em Minnesota e se espalhando pelo território norte-americano. No hospital, no condado de Hennepin, médicos e enfermeiros estão preocupados. Esta enfermeira pergunta: nós teremos recursos suficientes? Esse surto vai acabar com a gente? Minnesota é hoje a região com o menor índice de vacinação infantil no país. I've heard a lot of news going around that if someone takes the MMR, get autistic. Este pai diz que não deu a vacina tetravalente viral na filha pelas notícias que circulam na internet de que o medicamento pode tornar a criança autista. A doutora Stacey diz que todos os dias chegam pais assim, com medo de algo que viram na internet. Ela esclarece que não há nenhuma ligação entre autismo e a vacina, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Ela é pragmática ao afirmar os riscos que os céticos correm, a morte da criança. Em 2024, foram registrados 16 surtos de sarampo nos Estados Unidos, mais da metade das crianças doentes teve que ser hospitalizada. No ano passado, foram apenas 4. Os Estados Unidos anunciaram hoje o primeiro caso grave de gripe aviária em humanos. Se trata de um paciente que está internado na Louisiana. Essa pessoa, que não teve identidade revelada, foi hospitalizada com um caso grave da doença H5N1. O CDC disse em nota que o paciente foi exposto a pássaros doentes e mortos em bandos no quintal da casa dele, tornando esse caso o primeiro do tipo no país. As autoridades dizem que estão trabalhando em um sequenciamento genômico adicional de amostras do paciente da Louisiana para entender mais sobre essa exposição e os riscos à população. Até o momento, não há registro de casos de transmissão de pessoa para pessoa. Desde abril deste ano, os Estados Unidos registraram 61 casos em humanos de gripe aviária, principalmente entre trabalhadores do setor de laticínios e aves. Nenhum deles foi grave. E os especialistas estão alertando que essa gripe aviária está a um passo de uma mutação para conseguir ser transmitida de pessoa para pessoa, o que pode causar uma nova pandemia mundial. O vírus, que costumava infectar apenas aves, já se modificou tanto que atinge o gado. Principalmente na Califórnia, gente, que declarou hoje estado de emergência de saúde. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ampliou os testes do vírus no gado e nos leites crus de origem animal. A Cone Rocha tem as informações. Cerca de 4% das pessoas que moram nos Estados Unidos bebem leite cru. Só na Califórnia já foram registrados pelo menos 10 casos de contaminação da gripe aviária, através desse produto não pasteurizado. O especialista da saúde pública da Universidade de Yale, Perry Wilson, diz que as pessoas têm a falsa ideia de que algo natural é mais saudável, mas ele afirma que neste caso não é verdade. Because something is somehow more natural, more direct from nature, it is healthier. In this case, this is just really not true. A crescente contaminação disparou o sinal de alerta das autoridades, que temem um problema de saúde pública. Esta semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ampliou os testes do vírus H5N1 nos leites
animais crus e no gado. A ordem é evitar um problema muito maior no futuro, como um surto. Na Califórnia, o governador decretou estado de emergência na saúde por causa do bird flu. Os especialistas lembram que a gripe aviária vem sofrendo mutações. Saiu das aves e já atinge as vacas leiteiras. O país tem hoje 61 casos da doença em 16 estados. As autoridades americanas afirmam que o risco para o público geral continua baixo. Mas um estudo publicado na revista Science alerta que esse cenário de contaminação é mais real do que se imagina. A pesquisa indica que a cepa do vírus que está atingindo vacas está a apenas um passo, uma mutação, para se disseminar entre as pessoas. No mês passado, um garoto internado no Canadá apresentou sinais de uma mutação genética do H5N1 inédita, mais adaptada ao corpo humano. No próximo bloco, Lahaina, no Havaí, pode se tornar área de patrimônio nacional após incêndio devastador no ano passado. E você vai conhecer um paraquedista brasileiro que fez um salto inédito na Flórida, tocando sax. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. O governo federal anunciou que finalizou uma medida que vai garantir mais segurança nos carros que rodam pelas ruas e estradas do país. A regra vai exigir que as montadoras instalem em todos os veículos avisos de cinto de segurança para os assentos dianteiros e também os traseiros. Segundo a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário, essa é uma medida que vai garantir que todos coloquem o cinto de segurança antes do carro começar a rodar. De acordo com a regra, os sistemas de aviso de cinto de segurança dianteiro devem estar em funcionamento para todos os carros de passageiros, caminhões e ônibus até setembro de 2026. Já os sistemas de aviso de cinto traseiro devem estar ativos até setembro de 2027. A nova regra também exige que os avisos visuais sejam exibidos por pelo menos 1 minuto e os de áudio sejam alertados ao motorista por ao menos 30 segundos. Com esse novo requisito, o governo espera evitar mais de 500 ferimentos e 50 mortes a cada ano nas ruas e estradas dos Estados Unidos. A cidade de Lahaina, no Havaí, pode se tornar área de patrimônio nacional cerca de um ano após os incêndios florestais que devastaram grande parte da região. Durante a tragédia, em agosto de 2023, mais de 100 pessoas perderam suas vidas. Agora, legisladores da ilha estão trabalhando em conjunto com o Serviço Nacional de Parques, isso para estudar a viabilidade de designar Lahaina como área de patrimônio dos Estados Unidos. Hoje, o projeto de lei já foi aprovado tanto pela Câmara quanto pelo Senado e agora está seguindo para a mesa do presidente Joe Biden. E a expectativa é de que ele vai sancionar a medida. A região que fica em Maui ainda passa pelo processo de renovação, já que absolutamente tudo, exceto uma igreja, veio abaixo na queimada. De 1984 até hoje, os Estados Unidos já designaram mais de 60 áreas do país como patrimônio nacional. E esse pode ser o primeiro do Havaí. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver a previsão do tempo amanhã, como é que vai estar o clima em boa parte do país. Olha, em Boston a gente tem tempo encoberto com mínima de 29, Nova York sol entre nuvens também, máxima de 44, mínima de 34 nessa área. Norfolk a gente tem sol entre nuvens, mas em Atlanta a gente já tem sol brilhando forte nessa região. Na Flórida tem previsão de chuva em Jacksonville e em Tampa, em Miami tempo encoberto. Já em New Orleans o sol vai brilhar forte, mínima de 49, em Houston mínima de 48, Evelyn. Em San Antônio bastante sol amanhã, máxima batendo 69 graus Fahrenheit. Em El Paso, situação semelhante, por lá a mínima um pouco mais baixa, fica em 36. Em Albuquerque, mais baixa ainda essa mínima, 29 graus. Em Phoenix, bastante sol previsto, 80 de máxima, vai fazer um calorzinho. Em Las Vegas, tempo encoberto, mesma coisa no sul da Califórnia. E chegando em São Francisco, previsão também de sol entre nuvens, mínima de 45 e máxima de 59. E agora a gente fala de uma façanha histórica. É que um brasileiro saltou de paraquedas e lá do alto, durante a descida, sabe o que ele fez? Tocou o saxofone. Pois é, olha, ele considerou essa performance aérea única, inédita e inspiradora. A Carla Marinho conta pra gente como é que foi esse salto em Orlando, na Flórida.
Missão Impossível aconteceu de verdade e sem efeitos especiais. O brasileiro Milson Azevedo tocou o saxofone a 11 mil pés de altura durante o primeiro salto da vida em Orlando, na Flórida. Momentos antes da aventura, o paraibano compartilhou uma mensagem motivacional para reforçar a coragem. Nesse desafio eu estou quebrando muitas barreiras, mas estou feliz. Nós temos que quebrar o nosso medo e é dessa forma que a gente tem que quebrar. Encarar os nossos medos, vencer o desafio e ir pra cima. A performance aérea surpreendeu até o experiente instrutor do salto. Olha, 25 anos de profissão, mais de 27 mil saltos duplos hoje, e esse foi diferenciado também. Foi assim, abençoado, foi diferente, foi um challengezinho, hein? Mas derretemos, né? O salto eu encarei os meus medos, enfrentei os desafios, isso é uma das minhas metas, isso foi o que fez eu fazer o salto de paraquedas e com uma coisa inusitada. Vivendo nos Estados Unidos desde 2018, Mil Sax, como ficou conhecido em Orlando, é o saxofonista das estrelas, mas também é palestrante e escritor. Cada conquista alcançada é um passo, não apenas no seu sucesso, mas para inspirar outros a seguir os seus sonhos. Nunca esqueça de onde você veio, como eu também não. Mantenha suas raízes firmes e siga com fé, força e coragem. O Brasil no coração, juntos fazemos essa história. Tocando sax em terra ou nas alturas, o brasileiro imigrante que tem coragem de vencer as próprias limitações virou um símbolo de luta, perseverança, resiliência e de realização de sonhos. Hoje ele inspira outros com ações, palavras e música. E o Jornal Américas no Ar termina agora. Vem aí o Rico e Lázaro e a gente te espera de novo amanhã. Uma boa noite. Boa noite.